Bom, vamos visualizar agora o código-fonte que foi desenvolvido aqui na construção da tela principal do sistema, tá? Bom, então eu tenho aqui no pacote com.t2ti erp.datapump.view, eu tenho aqui a tela principal, a classe principal, ok? Que no caso é um JFrame, tá? Onde nós temos aqui o desenho dessa tela, ok? Bom, então logo aqui nós temos um panel, tá? Com os dados de conexão da software house, ok? E dentro aqui desse panel nós temos aqui alguns componentes, né? No caso, um combo box, tá? Nós temos aqui um J combo box, temos aqui dois J text field, ok? E aqui um J password field, ok? Logo aqui nós temos um JButton, certo? Aqui no lado direito nós temos os mesmos componentes, né, que no caso vão representar os dados para conexão com o banco de dados do cliente, ok? Aqui abaixo nós temos dois JTables, tá? Onde nós vamos listar as tabelas e os campos. Temos um JTextField para o usuário pesquisar uma determinada tabela, dois JButtons, um para inserir, outro para editar, e aqui nós temos um JLabel, ok? Para informar a quantidade de registros da tabela. Temos aqui um outro JTable para mostrar os vínculos inseridos pelo usuário, tá? E os JButtons para copiar, excluir e limpar os dados da grid, tá? Aqui desse lado nós temos os mesmos componentes aqui do lado da software house, tá? Para a tabela e os campos aqui do cliente, ok? Bom, então vamos lá. Aqui no código fonte, no construtor dessa classe, primeiramente nós vinculamos, tá? Aliás, instanciamos um table model vínculos, tá? Nós vamos ver o código dessa classe aqui posteriormente, tá? Então nós instanciamos um grid vínculos table model, tá? Que no caso é o table model desse JTable aqui, ok? Setamos o model dessa grid vínculos, ok? E instanciamos aqui também um table model da grid tabelas software house, tá? Que no caso é esse JTable aqui, ok? Setamos o model dessa grid, definimos adicionamos essa grid a um list selection listener, ok? E toda vez que é chamado aqui o método value changed, né, nós chamamos os métodos atualiza campus software house, tá? No caso aqui, esse método ele vai buscar os campos que estão vinculados à tabela que foi selecionada nesse JTable, tá? Então ele vai buscar a tabela que foi selecionada e vai atualizar os campos lá no table model campus, né? No caso aqui, esse JTable aqui que vai mostrar os campos da tabela do banco de dados da software house, ok? Então voltando lá no construtor, logo depois é chamado aqui o método total registro software house, ok? Esse método total registro software house ele vai mostrar para o usuário a quantidade de registros que a tabela selecionada possui, ok? Então ele verifica se existe alguma tabela selecionada nesse JTable. Se existir, ele vai buscar os dados dessa tabela, ok? E vai setar o texto desse JLabel aqui, ok? De acordo com a quantidade de registros que foi buscado lá do método total registros lá da classe controller, ok? Nós iremos ver o código-fonte dessa classe controller posteriormente, ok? Caso não tenha selecionado nenhum registro na tabela, vai simplesmente setar o label, né, o texto desse label para total registros sem nenhuma informação, ok? E caso ocorra algum erro ao buscar esses dados dos totais de registro, esse erro será mostrado aqui também nesse mesmo JLabel, ok? Então voltando aqui no construtor, nós
temos aqui, logo abaixo desse list selection listener, nós temos a definição também de um sorter, tá? Então nós definimos aqui um sorter para essa tabela software house, ok? Então com isso o usuário ele pode ordenar os dados dessa grid e também pode aqui no caso pesquisar os itens dessa grid, ok? Foi adicionado a um mouse listener, tá? Então quando o usuário dar um duplo clique em um item desse JTable, né, no caso em uma tabela, nós iremos chamar aqui o método visualizar registros da tabela. Ele recebe aqui como parâmetro um tipo, tá? No caso esse tipo ele pode ser a tabela da software house ou uma tabela do cliente, ok? Então primeiro ele verifica qual o tipo que foi informado nesse parâmetro. Se foi informado software house, ele vai buscar a tabela da software house, ok? Se for o cliente, ele vai buscar os dados da tabela do cliente, ok? Logo depois, ele vai instanciar aqui a classe tabela selecionada, ok? Nós iremos ver aqui o código-fonte dessa classe posteriormente, tá? Na verdade, essa classe aqui também é um JFrame, certo? Onde o usuário vai visualizar os dados, né, os registros de uma determinada tabela, ok? Então ele instancia essa classe tabela selecionada, define o tamanho dessa tela, né, no caso desse JFrame, tá? Posiciona esse JFrame na tela, no caso aqui ele posiciona no centro, tá? Define o título dessa tela e torna essa tela visível, ok? Caso ocorra algum erro durante esse procedimento, será gerada aqui uma exceção e mostrada uma mensagem para o usuário, correto? Bom, então voltando aqui no código-fonte, nós definimos aqui então o mouse listener para mostrar os registros de uma tabela e logo depois nós definimos o table model, tá, da tabela, aliás, da JTable de campos, tá? Então o table model aqui é onde o usuário visualiza os campos de uma determinada tabela, no caso a tabela que está selecionada no JTable de tabelas, ok? Bom, para o cliente é feito o mesmo procedimento, ok? Então nós definimos aqui um table model, tá, das tabelas do cliente, definimos um list selection listener, tá? Chamamos os mesmos métodos, né, praticamente, só que agora nós vamos chamar o atualiza campos cliente e o total registros cliente, faz o mesmo procedimento desses outros métodos que nós visualizamos aqui posteriormente, tá? Só que ao invés de buscar os dados da software house, vai buscar os dados do cliente, ok? Definimos um row sorter, certo? Definimos também um mouse listener, onde vai visualizar os registros da tabela do cliente e definimos um table model para o JTable aqui, onde é visualizado os campos do lado do cliente, ok? Logo depois, instanciamos aqui o objeto controller, tá? No caso da classe principal controller, tá? Nós vamos ver o código-fonte dessa classe aí também posteriormente, ok? Então foram definidos aqui algumas actions, tá? Então, por exemplo, aqui para esse botão conectar da software house, foi definido aqui uma action onde vai ser chamado o método conectar software house, ok? Então nesse método conectar software house, nós iremos chamar aqui o método conectar lá do objeto controller, ok? Passando como parâmetro o tipo da conexão, no caso a conexão com a software house, tá? O banco de dados que foi selecionado pelo usuário, no caso através aqui desse combo box, certo? A URL, através aqui desse JText field, o nome do usuário e a senha, tá? Que são através desses componentes aqui, que o usuário informa através desses componentes, tá? Aqui nós insertamos alguns dados fixos somente para facilitar nos testes durante o desenvolvimento, tá? Então, depois do término do desenvolvimento, é interessante, inclusive, apagar
essas informações aqui desses campos, ok? Logo depois eu vou buscar as tabelas, tá, que o banco de dados da Software House possui, tá? E esse procedimento vai ser realizado aqui pelo método getTabelas lá do objeto controller, ok? E logo depois eu vou setar essas informações, essas tabelas lá no Table Model das tabelas da Software House, ok? E vou passar essas tabelas aqui como parâmetro, ok? Nós vamos visualizar esse método aqui, setValues, tá? Lá desse Table Model também, posteriormente, ok? Por enquanto vamos visualizar o código-fonte aqui somente nessa tela principal. Caso ocorra alguma exceção durante esses procedimentos aqui, será mostrado então uma mensagem para o usuário com a mensagem de erro, ok? Esse outro botão conectar também foi vinculado aqui a um evento, certo? No caso, ele vai chamar o método conectar cliente, tá? Os procedimentos é o mesmo para a conexão da Software House, só que aqui na chamada ao método conectar do objeto controller, ele passa como parâmetro o cliente, ou o tipo de conexão cliente, ok? E logo depois ele vai definir aqui os dados no Table Model tabelas cliente, tá? Então essa é a diferença que nós temos entre esses dois métodos, ok? Bom, nesse JText Field aqui, pesquisar, também nós definimos uma action, ok? No caso aqui ele chama o método filtro tabela Software House, tá? Esse método vai fazer o seguinte, ele vai criar aqui um objeto rowFilter, ok? E vai instanciá-lo através aqui do método regexFilter, tá? Passando como parâmetro o texto que foi digitado pelo usuário, o texto que está nesse JText Field, que no caso é o TXT pesquisa Software House, ok? Caso ocorra algum erro durante esse filtro, será emitido aqui, no caso não será emitida nenhuma mensagem para o usuário, certo? Vai ser impresso no console da aplicação, no caso aqui, se estiver sendo executado pelo NetBeans, vai ser impresso no console do NetBeans e vai parar a execução desse método, ok? Caso contrário, ele vai definir o filtro para esta tabela, no caso para o sorter tabela Software House, ok? Esse objeto nós criamos ele lá no construtor aqui dessa classe, ok? Aqui está. Bom, voltando aqui então na tela, nós temos aqui os botões inserir e editar, também foram definidos actions para esses botões. No caso, o botão inserir Software House, ele vai chamar aqui o método inserir vínculos Software House, tá? Então, nesse método, nós primeiro verificamos se existe algum item selecionado na tabela de campos, ok? Então, verifica se foi selecionado algum item aqui nesse JTable, tá? Caso nenhum item esteja selecionado, é emitida uma mensagem para o usuário informando que é necessário selecionar um item. Caso contrário, nós vamos buscar a tabela que está selecionada, certo? Nesse JTable aqui, vamos buscar o campo que foi selecionado, tá? E logo depois chamar aqui o método inserir vínculo, passando como parâmetro o tipo Software House, o nome da tabela e o nome do campo, tá? Esse método inserir vínculo, ele busca, primeiro ele instancia aqui um objeto vínculo da classe vínculo VO, ok? Verifica qual tipo de vínculo será incluído. No caso, se for da Software House, ele vai definir aqui o atributo tabela Software House pelo nome da tabela que foi informado e o campo Software House pelo nome do campo que foi informado, tá? Caso seja for inserido um atributo cliente, ele vai definir o atributo tabela cliente e o campo cliente, ok? Logo depois, ele vai adicionar o registro aqui no Table Model Vínculos, tá? Esse Table Model Vínculos, ele vai inserir um item aqui nesta JTable, ok? E vai definir
o item selecionado, no caso aqui nesta JTable, nessa lista de vínculos, ele vai definir como o item selecionado o último item dessa lista, tá? Bom, então voltando aqui no botão editar, nós definimos também uma action para esse botão. No caso, nós vamos editar os vínculos da software house, ok? Nós verificamos se o usuário selecionou um campo, tá? Caso não tenha selecionado um campo, ele vai emitir uma mensagem para o usuário. Caso contrário, nós buscamos a tabela que foi selecionada, o campo selecionado, e chamamos aqui o método editar vínculo, tá? Esse método editar vínculo ele é parecido com o método inserir vínculo, ok? Primeiro ele verifica se existe um vínculo selecionado nessa JTable de vínculos, tá? Caso exista um vínculo selecionado, ele vai realizar os procedimentos para a edição da linha selecionada naquela tabela, tá? Naquela lista. Então ele busca o vínculo que está selecionado, ok? Verifica o tipo, se for software house, ele vai definir a tabela software house e o campo software house. Caso contrário, tabela cliente, campo cliente, ok? E vai atualizar os dados dessa linha na tabela, ok? Bom, os procedimentos aqui para o lado do cliente, para os botões inserir, editar, são os mesmos, tá? Aqui do lado da software house. No caso aqui vai mudar apenas a chamada aos métodos. No caso aqui inserir vínculo cliente, tá? E o outro editar vínculo cliente, ok? Os procedimentos são os mesmos que nós visualizamos aqui para inserir o vínculo da software house e editar o vínculo da software house, ok? Aqui no centro nós temos mais outros 3 botões, que é o copiar dados. Foi definido aqui também um evento, correto? Ele vai chamar o método copiar dados, tá? Verifica se possui registros aqui nessa lista de vínculos, nessa JTable de vínculos. Caso possua registro, né, caso possua vínculos informados pelo usuário, nós iremos aqui primeiro perguntar para o usuário se realmente deseja copiar esses dados. Caso ele responda sim, nós iremos providenciar essa cópia, né? O sistema vai providenciar essa cópia. Então ele vai buscar os vínculos que foram inseridos, tá? Vai chamar aqui o método copiar dados lá da classe controller, tá? Passando esses vínculos como parâmetro. Após realizar esse procedimento, vai informar para o usuário que os dados foram copiados com sucesso. Caso contrário, vai emitir aqui uma mensagem de erro para o usuário, ok? O método excluir linha, ele vai chamar aqui o método excluir vínculo, né? No caso aqui é o botão excluir linha, ok? Ele vai chamar o método excluir vínculo. Ele verifica se existe um vínculo selecionado. Se tiver um vínculo selecionado, ele vai remover o registro selecionado, ok? E aqui o botão limpar grid, nós temos uma action que chama o método excluir todos os vínculos, tá? Primeiro, pergunta para o usuário se ele realmente deseja realizar essa operação. Caso ele responda sim, ele chama o método limpa registros lá do table model vínculos, ok? Bom, então esses são os métodos, né? Esse é o código fonte que foi desenvolvido aqui para essa tela principal, ok? Nos próximos vídeos nós iremos verificar o fonte das outras classes.